Nessa oração, eu gostaria que você agradecesse a Deus por mais um ano de vida que Ele deu para nossa irmã Miriam, quinta-feira. Sexta, né? Sexta-feira. O pessoal que está em viagem também, para Deus abençoar, tá bom? Todo mundo de olhinho fechado. Senhor Deus, Pai Celestial, Pai querido, estamos aqui essa manhã, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Deus, eu te peço agora, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, Senhor. Abençoe a Miriam, Senhor, que ela irá, abençoe ela, Senhor, que ela irá ter mais um ano de vida, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, dando sabedoria, Senhor, a tua sabedoria, Senhor. Dê paciência a ela, Senhor, e para que ela cresça em Cristo. Senhor Deus, eu agradeço também por mais um ano de vida que irá fazer o irmão Gabriel, Senhor. Que o Senhor possa guardá-lo e cuidá-lo dele, Senhor. Te peço também, Senhor, pelos irmãos que estão viajando, Senhor. Senhor, livre de todo mal, Senhor. Tire todos os laços dos inimigos, Senhor. Abençoe ele, Senhor, e tire todo o mal, Senhor, na ida e na volta, Senhor. Abençoe a viagem deles. Em nome de Jesus Cristo, amém. Em oração eu já falei com Jesus, em oração eu já falei, Jesus me ouviu, eu sei. Muito bem, agora vamos cantar o corinho de número 65. Vamos ver se dá para os irmãos colocarem ali. Nós temos um Pai celestial para sempre nos cuidar. Ele guia as crianças andando e os passarinhos voando, voando no ar. De novo. Nós temos um Pai celestial para sempre nos cuidar. Ele guia as crianças andando e os passarinhos voando, voando no ar. E quem é o nosso Pai celestial? Isso, muito bem. E aqui, quem é obediente? Levanta a mão. Quem é obediente? Todo mundo obedece aqui? Obedece o papai, a mamãe. Não precisa falar muitas vezes eles para vocês fazerem o que eles estão pedindo. Todo mundo é obediente? Então vamos cantar o corinho de número 59. Quero ver a mamãe alegre, satisfeita e contente. Quero ser mais obediente pra mamãe, pra toda a gente. Quero ver o papai alegre, satisfeito e contente. Quero ser mais obediente pro papai, pra toda a gente. Quero ver meu
meu Jesus alegre, satisfeito e contente. Quero ser mais obediente para Jesus e para toda a gente. Todo mundo trouxe a Bíblia? O soldado que vai para a guerra sem a espada, o que acontece com ele? Morre. É? E aí? Como é que a gente faz? Como é que vai lutar sem a espada na mão? Então vamos cantar um outro corinho e no próximo domingo todo mundo com Bíblia. Quem aqui que vai para a escola e não leva o caderno? Levanta a mão. Quem vai para a escola e não leva o material? Quem aqui que vai para a escola leva o caderno e não leva o lápis? Então, as coisas de Deus, a gente também tem que ter esse cuidado, né? Quando a gente vem para o culto, lembrar de trazer a Bíblia, trazer o caderno para fazer as anotações, viu? Então, vamos aprender mais um corinho, o número 14. Comer, comer, pra fortificar, correr, pular, pra forças ganhar, crescendo, crescendo, criança feliz, e fortes, bem fortes ficando. Cantar, orar, falar com Jesus, a Bíblia ler, pra amar a Jesus, crescendo, crescendo nas coisas de Deus e fortes ficando com Cristo. Mais uma vez, vamos lá? Comer, comer, pra fortificar, correr, pular, pra forças ganhar, crescendo, crescendo, criança feliz, e fortes, bem fortes ficando. Cantar, orar, falar com Jesus, a Bíblia ler, pra amar a Jesus, crescendo, crescendo nas coisas de Deus e fortes ficando com Cristo. Vamos tirar a oferta? Jesus me faz feliz, muito me amou. A minha oferta de amor eu hoje dou. Cai, 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 cai a moedinha, é para Jesus Cristo que nos abençoou. Cai, 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 cai a moedinha, é para Jesus Cristo que nos abençoou. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará.
É muito bom nós estarmos na casa do Senhor mais um domingo de manhã, né? Para aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus fez na vida de tantos seus filhos. E ele fala que o que ele fez no passado, ele vai fazer só lá no futuro? É assim que a Bíblia fala? Ah, Deus que fez ontem, ele só vai fazer só depois, o outro dia, só mais para frente. É assim ou não? E o que Deus fala que é? Que Jesus Cristo foi o mesmo que operou no passado, é o mesmo que opera, e ele opera hoje com quem? Com nós. Com cada um de nós. Só que para a gente saber como é que Deus opera conosco hoje, nós temos que saber como que Deus operou lá no passado, porque a Bíblia fala que Deus é imutável. Quem conhece o significado dessa palavra? Imutável. Quem sabe me dizer o que significa imutável? Pessoa que não muda? É aquilo que não muda. Se Deus é imutável, a mesma forma que Deus trabalhou lá no passado, com todos os personagens que nós estamos estudando e aprendendo, é a mesma forma que Deus trabalha conosco. Então, para que Deus possa trabalhar conosco, nós temos que ter a mesma atitude que esses irmãos tiveram, para que nós possamos estar preparados para Deus trabalhar com a gente. Tá bom? Eu estou sentindo falta de alguém, mas será que está dormindo, Adriana? Nossa, será que tem gente dormindo? Tô acordada, tia. Hã? Vocês ouviram alguma coisa? Você ouviu? Ouviu? Quem será? Quem será, hein? Quem? E você acha que a gente deve chamar ela? Olha a risadinha dela. Você acha que a gente deve chamar ela? Ai, eu acho que deve sim. Então, fala bem alto pra ela. No 3, hein? Bom dia, Eva! Bom dia! Olha, ô Eva, deixa eu te contar uma coisa. Nossa, calma aí. Ai, quanta alegria que tá nessa moça aqui, gente. Ô Eva, Oi. sabe quem falou que não era pra eu esquecer de você? Ô, tia, Sabe quem foi? quem que falou, tia? Posso falar? Posso? Vai ganhar um beijo. Você quer ganhar um beijo da Eva? Quer? Sabe o que ela falou? Foi a Rayane. Oba! Agora Opa, você vai mandar um Rayane, ó. beijo pra ela. E Rayane, olha, pois é, foi a Rayane que falou que eu tinha que chamar você, viu? Rayane, acho que essa escolinha com você fica muito mais feliz, viu, Eva? Muito mais. Muito mais feliz. A nossa escolinha ela só está completa quando nós estamos todos juntos. E aí o salmista Davi diz assim, olha, alegrei-me. Quem pode completar? Ah, eu quero mais alto. Eu vou começar e vocês terminam. Alegrei-me quando Disseram, Vamos à casa do Senhor. E vocês estão igual ao salmista Davi? Vocês se alegraram quando vieram à casa de Deus? Ou vocês vieram aqui só porque a mamãe teve que acordar? Quem veio aqui com alegria? Ei! Então, ó, nós vamos cantar. Eu vou ver se eles estão com alegria. Se eles cantarem bem forte aquele quem está alegre canta. E quem está triste, ora. Enquanto vocês estão cantando, nós vamos preparar aqui. Eva, hoje nós vamos aprender com um personagem que eu amo muito a história dele. Quem será? Eu tô curiosa Quem agora. será? Hoje nós vamos conhecer a história de mais uma pessoa que teve a sua vida consagrada e separada por Deus. Que Toda legal. a confiança dessa pessoa era de Deus. E olha, nada impediu. Olha, você acredita que até o sacerdote tentou fazer com que ele se esquecesse de um pouquinho da palavra de Deus. E aí ele falou, não. Ele sabia que se ele fosse fiel a Deus, Deus daria aquilo que ele precisava. Olha só. Porque, lembra daquela frase que o pastor sempre fala? Deus, ele só está responsável conosco enquanto nós estivermos em sua palavra. Se a gente sair, se a gente esquecer a palavra de Deus, enquanto a gente não voltar, Deus não é responsável. Vocês se lembram da história daquela irmã que se converteu e o profeta conta que ela estava passando, andando na rua, alegre, feliz da vida.
E aí, de repente, ela passando perto do lugar onde ela ensaiava com seus companheiros. Ela, então, ouviu aquela voz, ouviu aquela música, e ela falou, olha, talvez eu possa levar o meu companheiro também a conhecer esse Jesus que traz essa alegria tão grande. Ela quis mostrar que a alegria que ela sentia depois de ter aceitado Jesus era muito maior do que aquela que ela tinha quando ela dançava. E ela, então, com uma boa vontade, entrou lá na academia. Só que quando ela entrou, ela apanhou um espírito e aí foi difícil. Quando ela percebeu, ela já estava em pecado. Por quê? Porque ela entrou em um lugar onde Jesus não estava com ela. E onde, se a gente andar sem Jesus, nós estamos sem proteção. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa proteção, é Ele que nos guarda e nos livra de todo mal. A gente sem Ele não somos nada. Nós não somos nada sem Jesus. Nós não somos nada sem o nosso Deus. Né? Então, por isso que a gente tem que aprender como que a gente deve se comportar, como que a gente deve andar para que Deus possa estar sempre conosco. A gente nunca andar em lugar nenhum sem Ele. Né? Então, eu vou ver se vocês estão alegres. Vamos, irmã Adriana? Bem alegre, eu gosto da escolinha animada. Vamos ficar de pé para a gente cantar esse corinho? Vou ver se vocês estão alegres mesmo. Eva, eu quero ver, hein? Quero ver se essas crianças estão igual o salmista Davi. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É na oração que a tristeza vai embora. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vi que eles são animados mesmo. Agora, nós adoramos a Deus. Ficamos de pé, porque quando a gente vem na casa do Senhor, eu não lembro, acho que foi quarta-feira, se não me falha a memória, o pastor pregou e ele falou assim, olha, o primeiro a chegar na casa do Senhor, quem que é? Quem é o primeiro a chegar aqui? Quem sabe? Opa, tem gente aqui que lembrou. Deus. Ele é o primeiro a chegar. Então, por isso que quando a gente chega aqui, a gente vem ao altar, chega mais cedo, a gente vem no altar e agradece a Ele, e aí a gente senta na casa do Senhor e a gente já pega a nossa Bíblia, vai lendo, pega a mensagem do profeta, porque a gente vai esquecendo as coisas do mundo. Quando o líder de cântico sobe, a gente levanta e a gente canta, a gente quer mostrar a Ele o quanto que nós somos gratos a Ele, porque Ele veio primeiro para poder nos abençoar, né? E aí, então, quando a palavra de Deus vem, o seu coração está tão alegre que a palavra de Deus desce e aí você é abençoado, você é curado, os problemas são resolvidos, você se enche mais do Espírito Santo. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, não adianta o inimigo pelejar, não adianta ele lutar, não. Porque todas as vitórias pertencem ao povo de... não, ficou muito fraco. Todas as vitórias pertencem ao povo de Deus. E quem é o povo de Deus aqui? Ei. Eu também, viu, Eva? Muito bem. Então vamos sentar. Nós vamos ouvir uma história hoje, aprender um pouquinho, ainda falando sobre obediência. Tem um personagem na Bíblia, nós já ouvimos a história de Abraão. Abraão dá um exemplo de obediência muito bonito, né? Lembra de Abraão? A história de Abraão? Um homem fiel a Deus em tudo. Chegou até a sacrificar o seu filho.
para obedecer ao Senhor. Mas a história desse personagem me chama muito a atenção, Eva. E nós vamos ver agora. Essa história, que eu vou contar para vocês agora, está lá no livro de São Marcos, no capítulo 10. Nós não vamos ler agora, tá? Se vocês quiserem anotar para ler em casa com o papai, com a mamãe, é muito bom. Lá no livro de Marcos, no capítulo 10, e do versículo 46 até o 52. Além dessa passagem bíblica, eu baseei também, para contar essa história para vocês, na mensagem do profeta, o profeta que Deus enviou para nós nessa última era, nesses últimos momentos aqui na terra. A mensagem é o caminho de Deus feito para nós. E o profeta conta essa história de uma forma muito bonita, e eu vou tentar contar ela para vocês agora. Havia um homem chamado Bartimeu. Bartimeu era um homem cego. Ele não via nada. Ele era casado e tinha uma filha. E Bartimeu, todos os dias, ele seguia próximo ali antes, onde passava bastante pessoas, bastante turista, lá na cidade de Jerusalém. E ele então sentava-se ali para que as pessoas pudessem dar alguma moedinha, porque ele era cego, ele não podia trabalhar. Então ele sentava ali, e naquela época, as pessoas cegas eram guiadas por um cordeirinho. Hoje, uma pessoa quando é cega, quem já viu aqui algum animalzinho guiando o cego? Você já viu, Eva? Já vi, tia. Que animal que é? É geralmente um cachorro. Hoje tem um cachorro que é treinado para isso, e aí o cachorro vai olhando e ele segue de uma forma bem... ele segue, vai seguindo e vai guiando a pessoa que é cega. Mas naquela época, os cegos, eles não eram guiados por um cachorro, e sim por um cordeirinho. E todos os dias o cego Bartimeu ia, se assentava e ficava ali aguardando que as pessoas passassem e desse a ele uma moedinha. Enquanto ele estava sentado, ele tinha um casalzinho de pombinhos que ficavam com ele, e ali aqueles pombinhos voavam, e aquelas pessoas chamavam a atenção de ver aquele cego com aqueles pombinhos voando de forma tão bonita, e as pessoas passavam e colocavam a moedinha para o cego Bartimeu. E isso se foi por muito tempo. Mas um certo dia, crianças, a esposa dele ficou doente. E o cego Bartimeu ficou tão triste de ver a sua esposa doente. E os dias iam passando e ela não melhorava, não melhorava. E então, sabe o que o cego Bartimeu fez? Que tia? Ele foi até a casa do Senhor e ele orou ao Senhor. E ele falou: Senhor, se o Senhor curar minha esposa, eu vou ir à tua casa e vou sacrificar os meus pombinhos. Então ele chegou: Senhor, eu não tenho nada, Senhor. Eu sou um pobre cego. Mas olha, se o Senhor curar a minha esposa, eu darei para o Senhor como sacrifício os meus pombinhos. Vocês se lembram, Eva? Você lembra que naquela época as pessoas iam até o templo e ofereciam sacrifício como gratidão e como forma de Deus perdoar os seus pecados? Você se lembra, Eva? Eu me lembro, tia. Pois é. Então o cego Bartimeu prometeu a Deus. Mas aqueles pombinhos, aquele casalzinho de pombos, era aquilo que ele usava para atrair a atenção das pessoas, e ele recebeu algumas moedas. Mas como ele não tinha nada, ele ofereceu ao Senhor os pombinhos. E então, quando ele voltou para casa, ele viu que a esposa dele já começou a ficar bem, melhorou e ficou sarada, curada. No dia seguinte, bem cedo, lá se foi o cego Bartimeu até o templo, guiado pelo seu cordeirinho, oferecer as pombinhas. E lá ele sacrificou as pombinhas e voltou para o mesmo lugar. E ali as pessoas passavam, o cego Bartimeu já bem conhecido, as pessoas davam as moedinhas e saía. E isso aconteceu por muito tempo. Só que um outro dia, o cego Bartimeu levantou e viu que a sua pequena filha estava doente. E aquela filha
que ele amava tanto aquela filha que fazia carinho. O profeta disse que ela acariciava a sua cabeça. E que ele amava tanto, então ele mais uma vez orou a Deus. E ele falou: Senhor, eu sou um cego, nada tenho, Senhor. Tudo que eu tenho é o meu cordeirinho. Se o Senhor curar minha filha, eu prometo que eu irei ao templo e irei sacrificar o meu cordeiro ao Senhor. Quando o cego Bartimeu terminou a oração, Deus mais uma vez entrou em providência e curou a filha do cego Bartimeu. Agora, o cego Bartimeu só tinha o seu cordeirinho para lhe guiar até o lugar onde passavam as pessoas para dar a sua moeda. Mas, quando ele viu que Deus tinha sido fiel a ele, o cego Bartimeu, no dia seguinte, bem cedinho, pegou o seu cordeirinho e foi até o templo. No caminho, ele encontrou o sumo sacerdote que disse: ó cego Bartimeu, aonde vais com esse cordeirinho? Então o cego disse: eu vou até a casa do Senhor sacrificar o meu cordeiro. O sacerdote, assustado, sem entender o que acontecia: mas como, cego Bartimeu? Tudo que você tem para lhe guiar é esse cordeiro? Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou te dar o dinheiro e você vai lá e compra um outro cordeiro e oferece como sacrifício. O cego Bartimeu se lembrou da fidelidade de Deus com ele. E ele falou: não, eu não prometi para o Senhor um cordeiro. Eu prometi para o Senhor esse cordeiro. Mas o sacerdote disse: cego Bartimeu, como você pode? Você só tem esse cordeiro para te guiar, para te levar no lugar onde você precisa. E o cego Bartimeu, com muita confiança, ele respondeu ao sacerdote: Deus proverá para mim um cordeiro. E ele então seguiu, foi até o templo e fez o seu sacrifício, oferecendo tudo o que ele tinha ao Senhor. E o cego Bartimeu voltou e o tempo se passou. E então, um certo dia, o cego Bartimeu ouviu ali na cidade que Jesus passaria por ali. Quando ele ouviu que Jesus passava por ali, o cego Bartimeu ficou observando, ouvindo. Ele não via. Ele então ficou ouvindo o movimento para poder saber. Ele sabia que se ele encontrasse com Jesus, Deus proveria para ele um cordeiro. E então, quando ele viu que o movimento estava ali, o cego Bartimeu sentiu e ouviu que as pessoas se aproximavam. O cego Bartimeu começou a clamar: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas então falavam: cego Bartimeu, fica quieto, para de levantar, para de gritar. Mas o cego Bartimeu não. Ele gritava mais alto: ó filho de Davi. E ele reconheceu quem era Jesus. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Então, ele clamava, e ele clamava cada vez mais alto, para que Jesus pudesse ouvir a sua voz. E então, Jesus olhou para os seus discípulos e falou: olha, fala para ele vir aqui. Então as pessoas falaram: olha, cego Bartimeu, Jesus quer que você vá até ele. Quando ele ouviu que Jesus queria que ele se aproximasse de Jesus, o cego Bartimeu não perdeu tempo. Ele pegou ali o seu potinho onde as pessoas colocavam a sua moeda, ele pegou o seu manto e ele foi. E quando chegou perto de Jesus, Jesus então deu a sua visão. E Jesus falou assim: olha, a tua fé te curou. Sabe por quê? Porque o cego Bartimeu, durante todo o tempo, toda a sua vida, ele procurou ser fiel com Deus. Quando ele prometeu oferecer um cordeiro, o cego Bartimeu teve a oportunidade de oferecer um outro cordeiro. Mas ele então disse: eu não vou oferecer outro cordeiro, eu vou oferecer esse cordeiro, porque foi esse cordeiro que eu prometi ao Senhor. E então, o cego Bartimeu, por causa da fidelidade dele, por causa da bondade do Senhor, o cego Bartimeu teve a experiência de ver a sua esposa curada, a sua filha curada e ainda
Deus deu a sua visão. O cego Bartimeu nunca tinha visto. Imagina no meio daquela multidão, aquele monte de gente ali, seguindo Jesus. E as pessoas viram Deus curar o cego Bartimeu. Nunca mais ele esteve ali, sentado, próximo do templo, para receber aquelas esmolas das pessoas. O cego Bartimeu agora, ele podia ver. E a alegria dele foi tão grande, talvez ele saiu ali pulando e saltitando, né? E glorificando a esse Deus. E aí nós podemos observar essa história e ver que Deus, ele é responsável por cada um de nós. Quando? Quando que Deus é responsável por nós? Quando nós somos fiel a Ele. Quando nós formos fiel. O que é ser fiel a Deus? Quem pode me dizer aqui? Agora a gente vai ter um tempinho e aí nós vamos conversar um pouquinho. O que é ser fiel ao Senhor? Hã? Vamos lá? Agora eu quero ouvir de vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é ser fiel. Nós vimos no caso da vida do cego Bartimeu, ser fiel a Deus é cumprir com aquilo que ele prometeu a Deus. Cego Bartimeu prometeu aqueles 2 pombinhos que ele usava para atrair a atenção das pessoas, para que as pessoas pudessem lhe dar as esmolas. Mas se ele orou ao Senhor e ele prometeu sacrificar aquelas pombinhas, ele obedeceu aquilo que ele prometeu ao Senhor. Depois, ele não tinha mais nada para oferecer ao Senhor. Ele tinha apenas um cordeirinho. Esse cordeirinho era quem ajudava ele a ir para os lugares. Era quem ajudava ele, guiava ele para ir até o lugar e receber ali as esmolas das pessoas. Mas ele foi fiel. Quando ele prometeu, ele cumpriu. E o que é ser fiel a Deus? Agora. Como que nós podemos ser fiel a Deus agora? Vamos lá? E aí, Eva, vamos conversar com você. Oba! Vamos lá, Eva, que eu quero ver essas crianças participando agora. Como que nós podemos ser fiel a Deus? Aí a gente já tem uma boa parte, ó. Andar de acordo com a palavra de Deus. Se eu não andar de acordo com a palavra de Deus, eu estou simplesmente deixando Deus de lado. Você sabia que Deus nunca nos abandona? Deus, ele nunca deixa nenhum de nós. Ô tia, Oi. ser fiel nas grandes e nas pequenas coisinhas, né? Ah, é? O que é grande, Eva? Por exemplo, assim, tia, tem coisa que todo mundo tá vendo, né? Tem coisa que todo mundo vê. Todo mundo vê. Por exemplo, assim, a pessoa te empresta alguma coisa, todo mundo sabe. O jeito que a gente se veste. Todo mundo vê. Todo mundo vê. É verdade. Né? Tá todo mundo olhando. É verdade. Mas tem coisa, tia, que ninguém vê. Você sabia disso? E as coisas que ninguém vê, a gente precisa tomar cuidado, Eva? Tia, pelo que eu andei escutando nas pregações, precisa sim. O pastor falou pra gente que até o nosso pensamento, nós temos que ser fiel nele. A Bíblia fala que Deus conhece até os nossos pensamentos. Então, nós temos que ser fiel também no pensar. Muito bem lembrado, viu, Eva? Muito bom mesmo. Então, olha só, nós temos que ser fiel a Deus no vestir. Quando a gente vai lá e vai escolher uma roupa, né, Eva, nós temos que ser fiel. Tia. Se eu me visto sem agradar a Deus, quem foi que deixou a Deus? Foi eu ou foi Deus que me deixou? Fomos nós, tia. O que, Eva? Fomos nós que deixamos? Por que nós deixamos a Deus? Porque nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. E quando nós deixamos de obedecer a palavra, a mesma coisa da gente falar para o Senhor, não, olha, Senhor, eu não quero que o Senhor venha comigo agora, não. E quando a gente está brincando? A gente pode ser fiel na brincadeira? Não precisa? A gente fala para o Senhor assim, vamos deixar o Senhor aqui, Senhor, fica aí, porque agora eu vou brincar com os meus amigos, eu não preciso do Senhor. Precisa sim, tia. Precisamos sim. E aí, quem pode me dar um exemplo aí
de ser fiel a Deus na hora que nós estamos brincando? Não falar. E, tipo, não brigar com as pessoas. Olha o que a irmã falou. Enquanto eu estou brincando com os meus colegas, de repente alguém me desagradou e eu respondo mal, eu brigo, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando Deus. Porque Deus, ele não se agrada quando nós respondemos e brigamos com os outros. A Bíblia fala, olha, amar o próximo como? O quê? Assim mesmo. Como a si mesmo. Ô, irmã, você ficaria brava com você mesmo? Você iria bater em você mesmo? Não, Lógico que não, né? Você iria xingar você mesmo? não, Você iria maltratar você mesmo? não. Ixi, se eu não brigo comigo mesmo, se eu não vou me bater, se eu não vou ficar bravo comigo mesmo, ficar de mal de mim mesmo, já pensou? Então eu não posso ficar com meu irmão. Porque um dos mandamentos é amar o teu irmão como a você mesmo. Como você ama você, você deve amar o seu irmão. Ô tia, Oi. muitas vezes, na brincadeira, Hum. a gente nem briga, né? Mas aí aparece um monte de apelidinho feio que Ixi. deixa a pessoa magoada. Ixi. E aí, quando a gente dá apelidos para o colega, nós estamos obedecendo a Deus? Não, né? Porque quando alguém dá apelido, você fica triste? Se alguém ficar chamando você, ai, olha aquela menina, olha, e dá um apelido feio para você, você vai ficar feliz? Não. E se a gente deixa o coleguinha triste, quem que nós estamos deixando triste? Quem? Deus. Sabe por quê? Nós já ouvimos muitas vezes o pastor pregando, o profeta dizendo que onde é que nós podemos encontrar Deus? Onde que nós podemos encontrar Deus? Hã? Nas pessoas. O irmão Davi falou assim, olha, no coração. Nós podemos encontrar Deus no nosso irmão. Ai, se eu olhar lá para o céu, ficar olhando lá naquela nuvem, eu vou ver Deus? Ai, a nuvem vai se abrir e aí a gente vai ver um homem chamado Jesus. É? Ô tia, Oi? mas eu tenho uma dúvida. Ah, o que, Eva? Mas assim, os meus coleguinhas nem vêm na igreja. Ah. Eu também tenho que ser assim, tia, fiel? Ah, e aí? Quem pode responder isso para Eva? Aqueles coleguinhas que nem vêm na igreja, nem conhecem a Deus. Nem conhecem a Deus. Eu preciso ser assim com ele? Preciso? Não. Não. Irmão Davi disse que não, mas não preciso. Ele não vem na igreja? Será, tia? Ele não vem na igreja, então eu não preciso ser assim com ele. Porque se ele não vem na igreja, então ele não tem Deus. Aí eu não preciso nem tratar ele bem, né, Aí tia? não preciso tratar ele bem, eu posso tratar ele mal. O quê, irmã? Sim. E agora? Quem respondeu certo? E agora, hein, tia? E agora? Acho que nós vamos ter que chamar o pastor aqui, hein, para resolver esse problema. Pastor, nós estamos com um problema aqui. A nossa pergunta foi, meu coleguinho não é da igreja. Se não é da igreja, Deus está nas pessoas, mas Deus está nos filhos dele. Então, eu preciso ou não preciso respeitar ele? Pastor, vem aqui, pastor. Vamos ouvir o pastor. Porque depois eu vou lembrar algo que nós já aprendemos aqui na nossa escolinha sobre esse assunto. Vamos lá. Eva, presta atenção, porque agora Vou nós prestar estamos, atenção, nós tia. estamos com Vou um problema, aprender pastor. agora. A irmã disse que sim, mas o irmão Davi disse que não. Não é da igreja. Agora eu fiquei Então, confusa, eu tia. não preciso. Agora até eu fiquei confusa, viu, Eva? Vamos ouvir aqui. Bom dia, crianças, Deus abençoe. É uma grande pergunta, né? E por uma grande pergunta, sem dúvida merece uma grande resposta, né? O amor de Deus, ele é extensivo a qualquer pessoa. Nós temos que amar a Deus. Quando você fala em amar a Deus, você diz assim, olha, eu amo a Deus, e você não vê Deus. Então, fica um pensamento assim, muito fácil de você amar a Deus se você não vê a Deus. Aí a Bíblia vem e mostra que nós temos que amar a Deus nos nossos irmãos, os quais nós estamos vendo. Você vem na igreja,
o seu irmão ele é bondoso com você, você vai na casa dele, tem companheirismo, vocês comem juntos, brincam juntos, soltam pipa juntos, é bom também. E não é tão difícil de amar pessoas que estão fazendo bem para nós. Agora, você tem que estender um pouco mais esse amor para o seu amigo que está na escola com você, que ele não é um cristão, ele não conhece o amor de Deus, ele nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo, ele não sabe sobre o amor de Jesus Cristo, mas é um amigo seu. Então você ama aquele amigo, você manifesta o amor com aquele amigo também. Não é tão difícil assim. Mas aí vai se estendendo, e a Bíblia chega a mostrar que nós temos que amar até os nossos inimigos e demonstrar o amor cristão para isso. Aqueles que se eles puderem, eles vão lá e falam para a professora, inventam alguma coisa que você não fez, falam mal de vocês, criticam vocês. O amor de Deus ele tem que ser manifestado para esse tipo de pessoa. A plenitude do amor de Deus, a plenitude, o ponto mais alto desse amor é quando você ama e manifesta Jesus para pessoas que te odeiam, para pessoas que não gostam de você, pessoas que prejudicam, fazem mal para você. Então, esse é o ponto máximo da vida cristã. Entende? Quando você pode amar pessoas que, se elas pudessem, elas até te matavam. Então, quando você consegue atingir esse ponto, você está verdadeiramente manifestando a plenitude do amor de Deus. E aí? Tá vendo? Deus abençoe, Muito pastor. bom. Muito bom. Então, olha só. Quando nós falamos de amar, vocês se lembram quando nós lemos na mensagem do profeta? Que o profeta fala assim, olha, nós não podemos passar por ninguém em lugar algum. Todos os lugares que nós entramos, todas as pessoas com as quais nós brincamos, conversamos, essas pessoas não podem passar por nós sem conhecer Deus. Quem se lembra? Eu lembro, tia. Você se lembra, Eva? Lembro. Ah, e como é que as pessoas vão conhecer a Deus em nós? Quando nós exatamente manifestamos esse amor pelas pessoas. Porque quando você ama algum coleguinha que está te xingando, que está colocando apelido em você, que maltratou você, que ficou de mal, como a gente diz de você, quando você ama essa pessoa, você está mostrando que você, dentro de você, tem algo muito especial. Você quer dar um outro exemplo? Quem se lembra aqui, quando Jesus estava levando aquela cruz todo ensanguentado, e ele chegou ali, no lugar onde ele seria crucificado, e ele, então, aquelas pessoas batendo, cuspindo nele. Ele pediu água e aquelas pessoas deram a ele vinagre. Já pensou? Ali com muita sede, aquelas pessoas olharam, deram vinagre para Jesus beber e batiam. E o sangue dele jorrava e as pessoas riam dele. O que Jesus fez? Qual foi a oração de Jesus? Quem se lembra? Para Jesus ter piedade deles, caso que eles não sabiam o que faziam. Exatamente. Jesus olhou e falou, Pai, perdoa cada um deles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não falou assim, Senhor, olha, desce fogo e queima todas as pessoas. Pensou, tia? Queria queimar, hein? Mas Jesus falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Já pensou uma pessoa batendo no outro, machucando, levando aquela pessoa para o Calvário para morrer, e Jesus fala assim, olha, perdoa porque não sabe o que faz. A Bíblia fala moendo, né, tia? Já pensou sendo moído? E sem merecer, porque ele não fez nada para merecer. Você se lembra de outro exemplo? Eu vou lembrar vocês agora, falando ainda sobre amar o irmão. Sabe por quê? O diabo, ele pode levar pessoas a se vestir de acordo com a Bíblia. Você sabia disso? Você sabia, Eva? Sabia, tia. Não é porque a pessoa, olha, a irmãzinha usa roupa longa toda vez na igreja. Ou ela vai trabalhar todo dia com a roupa longa. Isso significa que ela verdadeiramente é uma cristã? Sabe por quê? Porque o diabo pode falar assim, não, pode deixar ela se vestir assim. Mas se o diabo fizer com que a gente não ame o nosso irmão,
Não adiantou nada. A gente sacrificar a nossa vida, a nossa obediência com o vestir, mas não amar o nosso irmão. Porque vocês se lembram daquela vez? Acho que eu já contei para vocês que o irmão Brana estava pregando. E, enquanto o irmão Brana estava pregando, havia um casal de jovem ali que ficava fazendo carinho no outro, beijando. Não respeitava a casa do Senhor. Não respeitou o profeta. E ali que o profeta olhou aquela cena, né? E aí o profeta falou, olha, não é lugar do casal de namorado ficar se abraçando aqui na casa do Senhor. E aí o anjo falou para ele, olha, você pode fazer o que você quiser com ele. O que você quiser, o que você disser agora, vai acontecer com ele. Será que o profeta pensou assim, olha, ele está atrapalhando o culto, não está respeitando a ordem da igreja, está tirando a atenção das pessoas. Está me desafiando. Está me desafiando. Ah, não, eu vou Chega. expulsar esse pessoal daqui, vou mandar chamar alguém aí, o diácono, e põe esse povo de pontapé, esse casal de pontapé da igreja. Ou então, eu vou pedir para o Senhor descer fogo e queimar essas pessoas aqui e elas morrem agora, na frente de todo mundo. Foi isso que o profeta fez? O que o profeta fez? Ele disse, eu os perdoo. Quando o profeta olhou, a mesma cena de Jesus, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. O mesmo Jesus no profeta olhou, amou e falou, eu os perdoo. Quando ele falou, eu os perdoo, aquele casal não pôde mais ficar daquele jeito, porque o Espírito Santo tomou aquele casal. E Deus, então, se agradou. Sabe por quê? Porque o diabo pode fazer com que as pessoas, pode até deixar, não vamos tentar aquela pessoa no vestir, não. Mas eu não vou deixar essa pessoa amar o seu próximo. E quando você não ama o seu próximo, você não pode agradar a Deus. Se nós não manifestamos, se nós não amamos o coleguinha da escola, não é amar os irmãozinhos aqui na igreja, porque aqui é fácil, né? É fácil amar o irmãozinho aqui na igreja. Nós estamos todo mundo sentado, ouvindo, participando. É fácil, não é, irmã Lara? Muito fácil. Mas e a gente amar alguém lá na escola que está falando mal da gente? E a gente amar a professora quando ela fica brava? Quando ela manda para a diretoria e tudo mais? É fácil? Não é fácil. Mas a única forma de você mostrar que Deus está em você é quando você ama. Sabe por quê? O diabo, ele não pode... A única coisa que o diabo não pode fazer é, sabe o quê? Hein, Eva? Que dia? O que o diabo não pode fazer? Ele não pode fazer. Ele não pode amar. A única coisa que o diabo não pode fazer é amar. Ele não pode amar ninguém. Não tem como fabricar, né, tia? Não tem como. Quando a gente ama a quem nos magoa, não sou eu. É o próprio Deus em mim e em você. Então, irmão Davi, não é só aqueles que vêm na igreja. Eu preciso mostrar Deus através do meu amor exatamente lá fora. Esse é o grande segredo do amor. É quando você mostra esse amor de Deus para aqueles que nunca ouviram. Vocês se lembram daquele testemunho daquela garotinha, daquela irmãzinha na escola? Quem se lembra? Havia aquela irmãzinha na escola e todo mundo falava mal daquela irmãzinha. As pessoas riam pelo cabelo dela. As pessoas riam, os coleguinhas dela riam pelo jeito dela se vestir. As coleguinhas riam porque ela não brincava como eles brincavam. Não dançava, né? Não dançava como eles dançavam. E tudo aqueles coleguinhas riam dela na escola. Sabe por que aqueles coleguinhas riam? Porque aquela irmãzinha sabia como agradar a Deus. O cego Bartimeu sabia como agradar a Deus. Porque ele sabia que se ele fosse fiel com aquilo que ele tinha prometido, Deus iria prover, Deus iria dar para ele um cordeiro. E Deus foi além de dar um cordeiro. Deus deu a visão. E aí o cego Bartimeu saiu gritando, eu posso ver, eu posso ver. Ele foi fiel à palavra de Deus. Ele foi fiel àquilo que ele falou para o Senhor. Né? E então aquela garotinha na escola, e todo mundo ria. Quando chegava a época das datas comemorativas, que tinha as atividades na escola,
Coitadinha. Sabe por quê? Porque ela era separada. Ela queria viver para agradar a Deus. E o ano inteiro, aquela escola, aqueles coleguinhas riram daquela irmãzinha. Mas aí, um único dia no ano, começou a formar um temporal, hein, Eva? Pensou, tia, o Lembra? bedão? Lembra do temporal? Onde ninguém pode sair da escola. Nossa, a saída não tem nem como os pais virem buscar os filhos. E aquilo começou a ficar preto. Acaba e a os energia trovões, elétrica, né? E acabou a energia. E tudo aquilo. E aquela irmãzinha, ela sabia que Deus foi quem criou os céus, foi Deus que criou a terra, foi Deus que criou todas as coisas. E a natureza, quem controla a natureza? São os cientistas? Não. Ela sabia que quem controlava a natureza estava dentro dela. Então ela não precisava ter medo. E aqueles coleguinhas, todo mundo chorando, as crianças chorando, e do lado da professora, eles olharam para aquela menina e viram que ela estava calma. E via que tinha algo diferente nela. Então, a professora estava apavorada também. A professora estava com medo. Mas perto daquela menininha, eles perceberam que quando eles se aproximavam da coleguinha, o medo também deles saíam. Quando eles ficavam perto da amiguinha, eles não tinham tanto medo quando eles estavam lá perto da professora ou perto do outro colega. Sabe por quê? Porque aquela amiga, aquela coleguinha que eles maltrataram, que eles xingaram, que eles colocaram apelido, que eles riram o ano inteiro, ela tinha algo que eles não tinham. E o que aquela coleguinha fez? Mandou ele sair de perto dela? O que ele fez, irmã Lara? O que aquela amiguinha fez? Você lembra? Você lembra, Eva? Quem lembra? O que ela fez? Ela falou, olha, pode ir para lá porque vocês riram de mim, me xingaram o ano inteiro. Agora vocês vão ficar perto de mim? Pode ir para lá. Ela ajudou as crianças, tia. O que ela fez? Ela ajudou todas as crianças, tia. Dentro dela, ela estava orando. E quando a gente está orando, a gente tem paz. Lembra quando a gente canta? Com quem está alegre, canta. Quem está triste, ora. Ela começou a orar, talvez ela começou a orar até pelos coleguinhas. E aquela atmosfera dela foi pegando nos coleguinhas e daqui a pouco a sala estava todo mundo tranquilo até que aquele temporal passou e as crianças puderam ir embora. Né? Talvez aquelas crianças puderam perceber que aquela menina, ela tinha algo que nenhum deles tinha. E esse algo diferente é Jesus Cristo nela, foi Jesus Cristo nela. E nós só podemos mostrar algo diferente na escola se nós tivermos Jesus Cristo. Como é que eu tenho Jesus Cristo, hein? Como será que eu tenho Jesus? Como será? Quem pode me dizer? Como é que eu levo Jesus para a escola? E como a gente sabe que a gente tem, tia? Como é que eu sei que eu tenho Jesus? Quem pode me dizer? Eu estou curiosa agora. Também fiquei, tia. Luquinhas, como é que eu sei que Jesus está comigo? Como é que eu vou levar Jesus para a escola? Eu vou fazer uma bolsa ali e vou falar, vem Jesus comigo? Ou uma foto. Boa, uma foto. Eu vou pegar a foto de Jesus e vou levar na minha mochila. Jesus, não. Ixi, como é que eu vou levar Jesus então? Onde? No coração. No coração, muito bem. Mas quem é Jesus? É a sua palavra. Quando eu tenho a palavra dele em mim, eu não preciso ter medo de nada, porque eu tenho Jesus. E onde que fica a palavra de Deus, querida? Dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia. E quando a gente ouve, quando a gente está ouvindo, quando a gente está lendo a Bíblia, a palavra de Deus desce e ela vai para? No coração. Exatamente. Porque, às vezes, eu não carrego a Bíblia lá na escola. Quem leva a Bíblia aqui na escola? Não que seja ruim, é bom. Eu levo, tia. Você leva, Eva? Eu levo aquela do Novo Testamento, que é pequenininha. Aquela pequenininha. E é muito bom. Mas se porventura, então, a criança que não levou a Bíblia lá na escola do Novo Testamento? Se ele estiver com a palavra de Deus no coração dele, ele está carregando Jesus. Mas ela só pode produzir alguma coisa, ela só pode dar calma, as pessoas só podem conhecer essa palavra de Deus em nós quando nós formos
obediente. Ô, tia, Oi. sabe o que a minha mamãe fala? Ah, Que não adianta nada eu levar na bolsa se eu não fizer o que está escrito dentro da Bíblia. sabe por quê? Porque mesmo que eu pegue a minha Bíblia e coloque lá na carteira, se eu não viver conforme diz a Bíblia, as pessoas não vão conhecer. E às As vezes pessoas fica só- até pior, né, tia? Fica até pior, né? Porque as pessoas falam assim, ah, não é crente, por que está fazendo isso? Não é assim? É, sim. Então, a palavra de Deus tem que estar dentro de nós e nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Quando nós estamos vivendo, obedecendo a palavra de Deus, nós estamos andando com Deus. Vamos ficar de pé, que o nosso tempo acabou. E vamos lembrar da fidelidade, da fidelidade do cego Bartimeu. Olha como Jesus, ele se torna responsável e ele nos abençoa quando nós somos fiel a ele. Ninguém podia fazer nada pelo cego Bartimeu. Um médico pode dar visão para alguém? Se uma pessoa cega desde que nasceu, vai lá Não no médico, pode. o médico consegue fazer um tratamento e ela pode recuperar a visão? Não pode, tia. Mas o Deus que nós servimos, ele pode dar a visão para qualquer um. Ele pode dar a saúde, ele pode dar a cura, se tão somente nós vivermos com ele dentro de nós, né? Então vamos nos esforçar cada dia mais para a gente estar agradando e sendo fiel a Deus, através da sua palavra, né? Quem gostaria de fazer a oração para terminar nossa escolinha? Irmão Gabriel? E domingo que vem nós vamos ter uma atividade surpresa, tá? Oba! Senhor, meu Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Ó Senhor, obrigado, Pai, por mais um ano de vida, Pai, que o Senhor tem me concedido, Pai. Ó Senhor, obrigado, Pai, pela minha família, Senhor. Ó Senhor, abençoe o culto, Pai, que terá agora, Senhor. Ó Senhor, obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém.